of Tech, uma investigação profunda sobre as mentes que moldaram o mundo digital. Eu estou muito animada hoje porque, para quem nos ouve e acompanha o universo da tecnologia, a imagem clássica de um CEO corporativo costuma ser muito clara, né? Com certeza. Aquela figura bem tradicional. Exato. É comum imaginar uma figura de terno, em uma sala fria, focada quase exclusivamente em planilhas, gráficos de lucros trimestrais, redução de custos e aquelas reuniões intermináveis com acionistas. Mas existe um caso na história recente que quebra completamente esse molde. E quebra de uma forma espetacular. Sim. E se o responsável por algumas das decisões bilionárias mais importantes da indústria do entretenimento global fosse nos bastidores um engenheiro de software implacável, um arquiteto de soluções e um mestre da depuração de código, famoso debugging? Essa contradição de perfis é o que torna o nosso objeto de estudo de hoje tão singular. Porque quando se analisa a história corporativa da tecnologia, é raríssimo encontrar líderes que consigam transitar com fluidez entre a sala da diretoria e as trincheiras de compilação de código. Quase impossível, na verdade. Pois é. E a missão desta nossa investigação é justamente desconstruir a mente algorítmica de Satoru Iwata. Nós queremos entender como a formação técnica real dele não apenas salvou projetos individuais do desastre, mas moldou fundamentalmente a evolução do hardware e do software por décadas. Para mergulhar nessa história, nós reunimos uma pilha de fontes fascinantes. Passamos os últimos dias analisando dezenas de transcrições traduzidas da famosa série de entrevistas Iwata Asks. Cruzamos isso com manuais técnicos vazados e documentações de arquitetura de consoles como o Nintendo Wii. Além de compilar vários relatos de desenvolvedores da Game Freak e da HAL Laboratório. Isso. E o que emerge dessa montanha de dados é alguém que viu o mundo através da lógica de sistemas. Para estabelecer o tom para quem nos ouve, é essencial resgatar um momento histórico, acho que lá de 2005. Aquele discurso da DDC. Esse mesmo. Durante o discurso na Game Developers Conference, Satoru Iwata subiu ao palco e declarou algo que definiu seu legado. Ele disse: "On my business card, I am a corporate president. In my mind, I am a game developer. But in my heart, I am a gamer." Ou seja, no meu cartão de visitas, sou um presidente corporativo, na minha mente, sou um desenvolvedor de jogos, mas em meu coração, sou um gamer. O mais revelador dessa declaração é que, quando a gente analisa os relatos de quem trabalhava com ele, percebe-se que não era uma jogada de marketing. Era a mais pura verdade literal. A mente dele funcionava resolvendo gargalos de otimização o tempo todo. E para entender as decisões estratégicas gigantescas que viriam no futuro, o melhor ponto de partida é olhar para a base da carreira dele, né? Como programador, desde o tempo em que programava calculadoras de bolso até liderar a HAL Laboratory. Exatamente. Naquela época, o desenvolvimento de software lidava com arquiteturas extremamente restritas. Estávamos na era dos 8 e 16 bits. As limitações físicas do hardware eram muito severas. Cada byte era suado. Cada byte de memória disponível era um território disputado a unhas e dentes pela equipe de engenharia. E essas restrições geravam soluções brilhantes. Lendo as análises de código dos primeiros jogos em que ele trabalhou, é possível notar como essa engenhosidade se aplicava na prática. Vamos pegar o caso de Balloon Fight, por exemplo. Um clássico absoluto. Um clássico dos fliperamas que foi levado para o console doméstico. A versão de console conseguiu superar a fluidez da versão original de fliperama, o que parecia impossível dado o hardware inferior que se tinha em casa. A matemática por trás disso, que foi escrita diretamente por ele, é muito elegante. Na programação da época, para calcular a posição de um personagem na tela, o padrão era arredondar a física para números inteiros. Porque os pixels são unidades inteiras no monitor, certo? Certo. Você não tem meio pixel aceso. Mas a solução aplicada ali foi programar o jogo para calcular e salvar a casa decimal, ou seja, a fração do movimento em cálculos de ponto flutuante no back-end, mesmo que o hardware ignorasse essa fração na hora de acender o pixel na tela.
Isso demonstra uma compreensão profunda de como a matemática invisível afeta a percepção humana, não é? Ao manter a precisão decimal na memória do sistema, o cálculo de física, a inércia, o momentum do personagem se tornavam incrivelmente mais suaves. Perfeito. Quem estava com o controle na mão não via os números decimais rolando no código, mas sentia uma resposta tátil muito mais precisa. É o tipo de detalhe microscópico que transforma um jogo frustrante em uma experiência totalmente viciante. E essa habilidade de enxergar a estrutura invisível do software o levou a resolver problemas muito, muito maiores. O que nos leva ao famoso colapso no desenvolvimento de Mother 2, que ficou conhecido no Ocidente como Earthbound. A documentação que lemos mostra que o projeto estava em um caos absoluto. Um caos total. A equipe estava travada há anos. Era um emaranhado de código que não funcionava, ou o cancelamento era quase certo. Ele, que já atuava como presidente da HAL Laboratory na época, foi chamado para avaliar o desastre. E ele ofereceu à equipe de desenvolvimento duas opções brutais. Aquela frase clássica. Sim, ele disse: se consertarmos o código atual de vocês, levaremos 2 anos. Se reescrevermos tudo do zero, levaremos 6 meses. O que levanta uma discussão riquíssima sobre o que a engenharia de software moderna chama de dívida técnica. Hoje em dia, é muito comum ver projetos de tecnologia afundando porque as equipes continuam adicionando remendos em cima de uma fundação quebrada. O famoso código espaguete. Exato. A inércia corporativa normalmente dita que não se deve jogar fora o trabalho já feito, por causa dos custos envolvidos, horas pagas, enfim. Mas a visão de arquitetura ali foi implacável. Perceber que jogar tudo fora e recomeçar com uma estrutura limpa seria 4 vezes mais rápido do que consertar a base podre exige uma confiança técnica brutal. E o desfecho dessa história é que ele próprio levou o material para casa e em apenas um mês, voltou com a base do jogo inteiramente reescrita e funcional. Liberando os artistas e roteiristas para finalmente implementarem o conteúdo. É um nível de produtividade que parece ficção científica, mas os registros técnicos que exploramos mostram que a genialidade dele se estendia para áreas ainda mais complexas, como compressão de dados. Ah, sim. A lenda urbana de Pokémon Gold e Silver. Essa história é fantástica. Quem acompanha a história da tecnologia provavelmente já ouviu que ele comprimiu o jogo magicamente para fazer 2 regiões inteiras caberem em um único cartucho de Game Boy. As nossas análises de engenharia reversa desmistificam um pouco esse tom de magia, mas revelam uma técnica real que é ainda mais impressionante. É importante dar o crédito correto à equipe da Game Freak, que também fez um trabalho massivo de otimização de espaço. No entanto, a ferramenta de compressão que ele trouxe, derivada da tecnologia que ele havia criado para o Earthbound, foi o divisor de águas. Estamos falando de um algoritmo de Run Length Encoding altamente customizado. Isso. Para quem está nos ouvindo e quer visualizar isso, o Run Length Encoding puro seria como comprimir uma mensagem de texto longa. Em vez do sistema salvar informação repetida como AAAA, ele simplesmente anota 5 vezes a letra A. Isso economiza muito espaço, mas o Game Boy exibia gráficos em 4 tons de cinza, o que significa que cada pixel ocupava 2 bits de memória. Em vez de tentar comprimir esses blocos inteiros, a sacada de engenharia foi dividir os gráficos no que chamamos de bit planes. A beleza dessa abordagem é que, ao separar a imagem em camadas individuais de bits, criavam-se sequências gigantescas de dados idênticos. Longas fileiras apenas de zeros ou apenas de uns. E quando se aplica compressão nessas sequências puras, o ganho de espaço é exponencial. Exponencial. Porém, olhando para a arquitetura do sistema, o verdadeiro pulo do gato não foi apenas economizar frações de megabyte no cartucho físico. O triunfo dessa ferramenta foi a otimização do fluxo de memória. O que é crucial para a experiência final. Ao descompactar dados de forma mais eficiente, poupavam-se frações de segundo vitais a cada vez que o jogo precisava buscar uma informação na memória. Quem jogava não percebia, mas aquela arquitetura eficiente impedia que o jogo sofresse travamentos ou telas de carregamento longas antes de cada batalha.
Era uma otimização de velocidade de tráfego, não apenas de armazenamento. É fascinante. E essa capacidade de ler a matrix do código de outras pessoas gerou outra história incrível com a mesma franquia. A portabilidade para o Nintendo 64. Isso. Quando foi necessário portar o complexo sistema de batalha do Game Boy para o 3D em Pokémon Stadium, o prazo era impossível. E a solução dele foi ler o código-fonte original do Game Boy e replicar a lógica no novo console em uma única semana, sem ter acesso a nenhuma documentação ou manual técnico prévio. Fazer engenharia reversa dessa magnitude sem documentação é o equivalente a construir um modelo complexo de peças montáveis apenas olhando para o reflexo embaçado da obra pronta. E ainda por cima, deduzir como as engrenagens internas funcionam. É impressionante. Essa fluência absurda em baixo nível de programação explica a atitude dele em um episódio posterior. Durante o desenvolvimento de Super Smash Bros. Melee, o jogo estava sofrendo com problemas críticos de alocação de memória e bugs que certamente adiariam o lançamento do GameCube. E nessa época, ele já ocupava o cargo de chefe de planejamento corporativo da Nintendo, uma posição de diretoria altíssima. E a reação padrão de um executivo tradicional seria qual? Pressionar a equipe por mais horas de trabalho, ameaçar cortes ou simplesmente aceitar o prejuízo financeiro do atraso. Em vez disso, os registros mostram que ele deixou o escritório em Kyoto, viajou para a província de Yamanashi e passou 3 semanas atuando como chefe interino de debugging. Ele sentou ao lado dos programadores. Ele leu as pilhas de relatórios de erros, abriu o código-fonte, revisou a lógica de alocação de memória e ajudou a compilar as correções com as próprias mãos. O projeto foi entregue a tempo. Foi entregue. E essa atitude ilustra perfeitamente a transição mental dele. Quando o indivíduo com esse histórico focado em resolver problemas estruturais, de escovar bits mesmo, ascende à presidência de uma companhia de hardware, a estratégia de mercado da empresa muda completamente. O que fica muito evidente quando analisamos os documentos de design arquitetural do console Wii. A decisão de não competir na corrida pelo poder bruto de processamento, na 7ª geração de consoles, causou um choque enorme entre analistas de mercado da época. Ninguém entendeu nada no começo. Se abrirmos as especificações técnicas, a comparação é fascinante. A indústria estava obcecada com chips incrivelmente caros e gráficos fotorrealistas de alta definição. O Nintendo GameCube, a geração anterior, rodava com um processador de 486 MHz e 24 MB de memória RAM. E o projeto do Wii, no entanto, utilizou um processador de 729 MHz e manteve os mesmos 24 MB de RAM principal, adicionando apenas um banco secundário de 64 MB de memória. Em termos puramente arquiteturais, o coração do Wii era essencialmente a tecnologia antiga rodando um pouco mais rápido. Para quem olhava apenas os números brutos, parecia uma estratégia suicida. Mas é aí que a mentalidade de engenharia de produto brilha de verdade. Ao evitar uma arquitetura totalmente nova e complexa, manteve-se o custo de fabricação extremamente baixo. Isso garantiu que o hardware fosse lucrativo desde o primeiro dia de vendas, o que é uma anomalia na indústria. O trade-off, ou seja, o sacrifício consciente do poder gráfico, liberou um orçamento gigantesco de pesquisa e desenvolvimento. Esses recursos foram inteiramente redirecionados para a interface, integrando acelerômetros, sensores infravermelhos e conectividade Bluetooth no controle. O foco mudou de o que a máquina pode renderizar para como o corpo humano vai interagir com a máquina. É um exemplo perfeito de focar na experiência do usuário muito antes de a sigla UX virar uma palavra da moda nas empresas de tecnologia. E essa mesma prática de pensamento lateral com a tecnologia já havia salvado o design do Nintendo DS, né? Ah, a história da tela dupla. Segundo os relatos de reuniões da época, o presidente anterior exigiu, do nada, que o próximo videogame portátil tivesse 2 telas. Foi uma exigência imposta sem nenhuma justificativa técnica clara. Na engenharia de software ou hardware, receber uma exigência executiva que não resolve um problema costuma ser a receita para o desastre. O que se percebe na documentação de design do DS é um processo de engenharia reversa mental. Diante de uma segunda tela que parecia inútil, a equipe de arquitetura questionou como transformá-la em uma vantagem de interface.
A solução de torná-la sensível ao toque, implementando o input tátil nativo, revolucionou a forma como se interagia com telas portáteis, muitos anos antes da popularização dos smartphones. Aprender com os erros do hardware também se tornou uma marca forte dessa gestão. Basta lembrar do Virtual Boy, aquele projeto de realidade virtual em vermelho e preto dos anos 90. Que foi um fracasso catastrófico em vendas e usabilidade, causava dores de cabeça e náuseas nos jogadores. Exato. A análise desse fracasso gerou uma regra inegociável quando os engenheiros começaram a esboçar as especificações do Nintendo 3DS anos mais tarde. A diretriz técnica estabelecida desde o primeiro dia foi que o efeito 3D só seria aprovado se a equipe de hardware conseguisse eliminar a necessidade de usar óculos periféricos. Entendeu-se o gargalo ergonômico do passado e transformou-se isso em uma barreira arquitetural de aprovação. Sem uma mente técnica liderando, o impulso corporativo poderia facilmente ter sido empurrar uma tecnologia incômoda para o consumidor apenas pela novidade do marketing. E compreender como as ferramentas moldam os produtos nos faz olhar para a forma como essa cultura de engenharia afetou a própria cultura corporativa da empresa. Para quem trabalha em grandes corporações de tecnologia hoje, a ideia de transparência extrema não costuma ser a norma na alta gestão. Nem um pouco. No entanto, a criação da série de entrevistas Iwata Asks quebrou esse paradigma. Ao lermos essas transcrições hoje, não as vemos apenas como táticas de relações públicas, mas como verdadeiros repositórios históricos de engenharia. São documentos valiosos porque mostram o CEO de uma multinacional sentando-se com os desenvolvedores da base para conversar de igual para igual sobre a complexidade de rotinas matemáticas, os desafios de compilar código de áudio sem estourar o limite da CPU, ou como driblar restrições de memória. E essas conversas não eram interrogatórios de status de projeto. Eram explorações genuínas sobre como a equipe técnica superou barreiras lógicas. Lendo as transcrições, fica claro que havia um interesse muito maior em mapear o que a tecnologia não podia fazer. Exatamente. Em vez de se maravilhar com a força bruta de um novo processador, o objetivo era entender os limites do sistema para projetar como as ações humanas poderiam preencher essas lacunas de forma intuitiva. E essa visão sistêmica de longo prazo muda completamente a forma como uma empresa lida com o fracasso. O console Wii U é o melhor estudo de caso para isso. Foi um equipamento que não encontrou seu público e gerou prejuízos enormes. Em um cenário financeiro tradicional, os acionistas exigiriam cabeças rolando. Lideranças técnicas seriam demitidas e orçamentos de engenharia seriam cortados, sem dúvida. A reação documentada, porém, foi outra. Assumindo a responsabilidade pela falha de comunicação do produto, a presidência cortou o próprio salário pela metade para absorver o choque financeiro. Isso protegeu a equipe técnica de demissões em massa. Mais importante do que isso, sob a ótica da arquitetura de sistemas, compreendeu-se que a premissa do Wii U, que era separar a experiência de jogo da televisão fixa, não estava fundamentalmente errada, apenas mal executada. O Wii U funcionou como um protótipo em larga escala, um laboratório pago que gerou o aprendizado de arquitetura necessário para desenvolver o sucesso estrondoso que viria a ser o Nintendo Switch, unificando os processadores portáteis e de mesa. Essa proteção da equipe nos revela uma camada de design thinking profundamente humanizada. É fascinante cruzar essas decisões estruturais com o hábito mantido desde os tempos de HAL Laboratory de realizar reuniões individuais com todos os funcionários periodicamente. O raciocínio técnico por trás disso é simples. Antes de otimizar as linhas de código ou a arquitetura de um chip, é preciso otimizar a comunicação. Entender o estado mental da pessoa que está escrevendo esse código, o que nos traz ao nosso momento analítico profundo, baseado em tudo que essas fontes e documentações nos contam. A grande questão que se impõe é o que, no fundo, diferencia o impacto de um CEO técnico de um executivo tradicional puramente focado em negócios. A análise dos padrões de decisão revela que a divergência ocorre na forma como se interpreta um obstáculo no sistema corporativo. Quando um projeto crítico atrasa, a lente financeira enxerga apenas o custo.
Vê-se a queda das ações, a perda de bônus trimestrais e o impacto nas margens de lucro. A resposta natural é aumentar a pressão, exigindo que a equipe corte atalhos e entregue o produto de qualquer jeito, muitas vezes sacrificando a estabilidade e lançando um software quebrado no mercado para ser corrigido depois. Por outro lado, quem passou anos lendo relatórios de erros enxerga o atraso como um sintoma. Exato. Se a equipe não consegue entregar o código no prazo, muito provavelmente há uma falha fundamental na arquitetura do software ou nas ferramentas de desenvolvimento que estão sendo usadas. O olhar de quem já precisou contar bytes em um cartucho desloca o foco do cronograma imediato para a sustentabilidade do ecossistema a longo prazo. Compreender o custo computacional de um sistema complexo faz com que se valorize a eficiência, a estabilidade e o respeito ao tempo de quem vai usar o produto final. É a noção clara de que gráficos maravilhosos, que devoram a bateria e fazem o sistema engasgar, destroem o valor do produto se a interface primária não for instantaneamente responsiva. É priorizar o design centrado no usuário em sua forma mais pura. E isso nos traz uma reflexão inevitável sobre o vácuo deixado na indústria. A perda prematura de uma figura com essa trajetória interrompeu uma ponte raríssima. O mercado de tecnologia atual tem uma dificuldade imensa de conectar a frieza implacável das planilhas da diretoria com a realidade caótica das salas de servidores e das trincheiras onde os programadores lutam contra vazamentos de memória de madrugada. Essa ponte é fundamental porque exige um tradutor. A indústria carece de lideranças que consigam explicar a complexidade da engenharia de baixo nível para os investidores com clareza, ao mesmo tempo em que conseguem traduzir a pressão do mercado global em desafios lógicos estimulantes para os engenheiros. Quando essa liderança técnica humanizada desaparece, o risco é o mercado voltar a priorizar a especulação financeira em detrimento da excelência do código e do bem-estar de quem programa. Fica muito evidente, através de todas essas fontes documentais e registros históricos, que liderar com conhecimento técnico real e foco na otimização silenciosa altera o curso de indústrias inteiras, ditando padrões de arquitetura que duram décadas. Aquele jovem programador que precisava usar matemática avançada para contornar as severas limitações de memória física nunca desapareceu. Ele apenas aplicou a mesma lógica a problemas na escala global. E isso nos deixa com uma provocação construtiva para os nossos ouvintes refletirem ao final desta imersão. Qual seria? Ao longo desta investigação, vimos como lutar ferozmente por cálculos precisos de ponto flutuante na física de um jogo antigo ou espremer dados através da manipulação de registradores resultava em um nível de polimento e tempo de resposta que até hoje impressiona. Atualmente, o cenário é oposto. Vivemos a era do processamento em nuvem praticamente infinito, memórias RAM abundantes e armazenamento na casa dos terabytes. É um contraste brutal. A reflexão que fica é a seguinte: será que a fartura colossal de recursos computacionais modernos não está fazendo a indústria perder a genialidade da otimização meticulosa? Quando não há mais limitações severas de máquina para enfrentar, será que estamos perdendo a criatividade técnica que nasce justamente da restrição? Uma excelente reflexão sobre o estado moderno da engenharia, para encerrarmos a análise. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesta investigação técnica profunda. Continuem questionando o que roda nos bastidores e até a próxima edição.